Aí eu viro um moleque de periferia ali em São Paulo. Aí, cara, com a autoestima mais pra baixo que cu de cobra, então achava mesmo que por ser pretinho sempre tava por último na fila pra pegar alguém, nunca pegava ninguém, né? Porque tu tava nesse bairro bairro, né, relativamente branco, embranquecido, assim, e tu olhava, pô, mas, né? E aí rolava as questões racistas, né? Tinha as discussões racistas. Só que, cara, eu não entendi o que estava acontecendo. Não dava para entender o que acontecia de fato, assim. Até que... eu, cara, nunca fui bom na escola, então isso foi uma das porradarias que minha mãe pegava comigo, que eu nunca fui muito bom de escola. Então, porra, reprovei a 4ª série, reprovei a 6ª série, reprovei o primeiro ano, acho que é. Reprovei 3 vezes. Eu também. E, cara, assim, ó, quando eu entro no 2º grau, né? Quando eu vou pro 2º grau, e ali tô no 2º pro 3º ano, um professor de história, petista, eu lembro que ele era petista, veio com uma ideia para ser... Porque por mais que eu não fosse o cara mais bonitinho, eu ainda era o cara mais popular da escola, sempre me metendo a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa tava eu lá tentando fazer alguma coisa. E aí ele veio, tu já ouviu falar de Grêmio Estudantil? Falei, cara, não. Aí trouxe um cara, acho que da época era do PCdoB, da UJS, da Juventude do PCdoB, vai na escola e dá uma palestra pra gente que era Grêmio, aquela coisa toda e tal, e falou viagem. Eu, opa, viagem? Viajar pra onde? Louco pra dar um rolê, não andava muito pra lugar nenhum. E aí a gente monta o Grêmio na escola, eu me torno presidente do Grêmio, a escola era a Escola Brigadeiro Gavião Peixoto, à época, em 96, 97, 98, 96 para 97, era uma das maiores escolas estaduais de São Paulo, né, com mais de 4.500 alunos. Porra. Cursos técnicos, era uma cidade, gigante. Era gigante, era muito grande, muito grande. E eu me torno presidente do Grêmio dessa escola e toco o zaralho. Começa a fazer um demônio, começa a fazer um monte de coisa. E aí chamou a atenção da galera do centro, lá de São Paulo, que era o pessoal da União Municipal de Estudantes Secundaristas de São Paulo, a UMES de São Paulo, uma entidade estudantil. E os caras vão lá na escola e tentam me recrutar. Cara, mas eu tava... Tu lembra desse dia quando os caras chegaram pra falar contigo? Lembro que os caras chegaram numa Kombi e vieram, quem que é o presidente do Grêmio e tal, não sei o quê. Primeiro registro que eu tenho, e aí o racismo institucional. Os caras vão no cara branco, que era o meu vice-presidente. Ô, vem cá, você que é o presidente do Grêmio? Ele, não sou eu não. Tu não é o Marco Antônio? Não sou eu não, é aquele ali. Aí vem um negão que eu andava com uma chave do Grêmio pendurado no pescoço, parecia professor de educação física com um apito. E louco, e gritando, e fazendo campeonato, e os caras, tu que é o Marco Antônio? Eu falei, sim, qual é que é? O que você quer? Tipo, é de fora? Maluco de fora na minha escola não vem apitar não, mano. Não vem não. Não, que nós somos da UMES e não sei o quê, e papapá, e aquela conversa. Tá, beleza, o que vocês querem, velho? Eu era muito pragmático. Tá, o que você quer? E eu falava muita gíria, mas muita gíria. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, tinha uma vizinha que ela não entendia o que eu falava. Ela não conseguia entender o que eu falava, porque eu falava muita gíria. E os caras, não, tá aí, o que você quer, velho? Qual é que é? Não, que nós somos assim. Ela falou, dá pra fazer um campeonato de futebol de society, de futebol de salão interescolar? Os caras, dá, então eu vou. Então bora. Bora. E fui lá pra essa entidade. Chego na entidade, uma puta estrutura, um negócio assim, que depois eu vi o tamanho que era aquela merda, muita coisa, que é o outro capítulo da minha vida. E aí eu chego lá, os caras estavam pré-congresso, e os caras de olho político, sempre. A estratégia de te recrutar era político, porque estava vindo eleição para a prefeitura de São Paulo e tinha uma candidata a vereadora que disputaria a eleição à época, e era um estratégico ter um cara como eu como cabo eleitoral, né? Só que aí eu chego lá, trocando ideia com os caras, não,
tu topa fazer parte da diretoria e tal, não sei o que. Não, eu topo, mas só se eu for diretor de esporte, porque eu só pensava em fazer o campeonato. Era só o que eu queria um campeonato interescolar. E a minha escola era muito boa, os caras eram um bom de futebol de salão, os caras, sou apaixonado até hoje, só que eu nunca mais joguei assim, mas é um esporte que eu sou fascinado. E aí, cara, eles me colocam na diretoria, eu entro pra executiva logo de largada, pra executiva, pelo teu poder pelo meu poder, só que eu entro como tesoureiro. Eu já tinha 18 para 19 anos, terminando ali o segundo grau, meio que balançando e tal. Eu viro tesoureiro da entidade. Pô, mas te meteram de tesoureiro... Já meteram... E aí tu percebe... Aí hoje, né, tu olha e fala, porra, é tudo uma questão... É um cabide. É tudo... Não é nem cabide, é tudo um jogo político e nenhuma peça é mexida sem que tenha um porquê. Nunca tem. E a época, eu sendo um cara com 18 para 19 anos, com um nome limpo, para reestruturar as finanças da entidade à época, que estava meio bagunçado e tal, precisávamos ter um tesoureiro que assinasse os cheques da entidade e tal, eu topei e fui. Aí eu me torno tesoureiro dessa entidade. Depois eu descubro o tamanho daquela bodega toda, que era uma das maiores entidades estudantis da América Latina à época, com mais de 2 milhões de filiados através da carteirinha de minha entrada que existia na época, que é a carteirinha que pagava meia... Sim, aquelas que tinha DCS. Isso. Que tu pagava, que, então exato, nós tínhamos o monopólio dessa carteira em São Paulo. E em São Paulo, além do monopólio da minha entrada... Mas acho que isso era no Brasil inteiro, né? Mas nós éramos o carro-chefe do Brasil. Vocês, na verdade, forneciam para as outras regiões... Em algum momento, a gente começou a fornecer um material para as outras entidades, sendo quase uma base de apoio para as outras entidades. E aí, né, tinha a UBS, que é a União Brasileira, tinha a UNE, mas tanto a UBS como a UNE estava na mão ou do PCdoB ou do PT. Eu era do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é a época da ditadura, foi a primeira organização política a fazer o sequestro do embaixador americano. Para. Sim. Conta mais sobre isso. Caralho, velho. Tipo assim. Oi? Parênteses. Todos os movimentos sociais, praticamente todos os movimentos sociais, você tem uma ligação partidária. Sempre tem. Sim. Por mais que discuta a questão do MST, ele tem uma ligação meio quase umbilical com o PT. Os movimentos estudantis têm uma ligação com as juventudes partidárias, a JPT, a UJS, que é a do PCdoB, a do PSTU, eu não lembro PSOL, quem é. O PSOL é depois, o PSOL é muito novo, né? Mas tinha o PSTU e tinha o MR8, que tinha a JR8, a Juventude Revolucionária. E nós éramos ligados ao MDB, ao PMDB da época, que tinha como baluarte, bota aspas nisso, o Horácio Squercia, lá em São Paulo. Quercia, eu lembro do nome Quercia, é bem famoso. Cara, tô entregando minha idade, tá, gente? Tenho 43 anos. 43? 44. Caralho, o pai já falou sobre isso. E aí, velho... E aí eu começo a entender que, porra, não é só uma entidade estudantil, é uma máquina de fazer política. Só que, mano, moleque, 19 anos, cara, vendo aquele mundo aberto na minha frente, mano, me botando pra viajar São Paulo inteira, conhecendo muita gente. Cara, eu tava... Tu não pagava nada, né? Era todo estrutural para fazer esse trabalho. Entendi. Né? Então, num primeiro momento, eu não era remunerado, mas depois eu passo a ser remunerado por alguns trabalhos que eu ia fazendo. Coisas básicas, né? Pagamento de contas muito básicas. E a gente não chamava nem de salário, era uma ajuda de custo. E era literalmente isso, era uma ajuda de custo. Comida, gasolina, essas coisas, a estrutura funcionava. Cara, eu começo a enxergar um outro mundo. Eu começo a ver um mundo na minha frente de tipo, cara, nós somos referência de movimento estudantil, de fazer, de você lutar por algo, e aí no caso era por educação,
de fechar o pau com quem quer que fosse para não fechar uma escola. Entende? Acreditando, eu acho que é muito bonito quando você tem um tipo de política que você acredita no que você está fazendo. Tinha um propósito ali. Por um propósito, de fato. Não pelo ódio ao outro, que é o que a gente estava falando antes. Eu não quero matar o outro porque o outro pensa diferente de mim, mas é porque existe algo maior que, para mim, naquele momento, era a minha escola. E aí, cara... Mano, aí eu fazia umas coisas malucas, assim, tipo, teve um dia que anunciaram que iam fechar uma das primeiras escolas que eu estudei, que era Suzana de Campos, lá em Perus. Vamos fechar porque vamos transformar a escola só numa escola primária. E ela também tinha segundo grau e estruturava, era um lugar que precisava ter aquela escola. Mano, você que deu a louca em mim, eu avisei os caras lá, ó, vou fazer manifestação amanhã. Não, como? Não discutimos, não fizemos. Eu vou fazer. Não interessa, vou sozinho, cara, se for o caso. Aí eu pedi um carro de som não veio. Falei, quer saber? Foda-se. Fui pra dentro da escola, avisei o diretor, tô entrando em sala de aula. E o diretor queria ver o capeta, mas não queria me ver na frente. Entrei em todas as salas muito rápido, a mobilização era muito rápida, eu junto quase 1.500 caras pra fora da escola. E falo, agora nós vamos de escola em escola, arrancando todo mundo de dentro das escolas, e nós vamos pra porta da escola que estão querendo fechar, e nós vamos tocar os araios. Sem quebrar uma vidraça, só que, mano, sem vandalismo. Era aquele bando de moleque, menina, e eu na frente. Caralho. Vamos, velho. Claro, no meio, como é que funcionava a manifestação? Tu abria a porta da sala e falava, quem quer ir pra Avenida Paulista hoje? Quando eu consegui entrar, encher o busão, aí tu olhava, galera, vocês estão aqui dentro, quem tá vindo só pra zoar, beleza, mas é o seguinte, estão indo pra zoar, mas assim, ó, e era na época do Fernando Henrique. Fernando Henrique é um ladrão da pátria, tem que lutar pela pátria, nacionalismo, estão roubando a Petrobras, vão roubar, a época iam privatizar a Vale do Rio Doce, vão privatizar a Vale do Rio Doce, não sei o que, nós temos que defender a nossa pátria. Por isso que eu fico meio puto com esses caras hoje que são desnacionalistas e tal. Mano, isso é Nutella. Nacionalista raiz é lá atrás, você tomava borrachada da polícia por causa da Vale do Rio Doce, mas tudo bem. Aí, mano, tudo bem. Aí, mano, mas assim, ó, eu já fiz umas coisas meio malucas. Guerra do Iraque. Quê? Saddam Hussein prestes a ser morto. Invasão do Iraque ali, né? Cara, uma caralhada de gente na Avenida Paulista. Muita gente, assim. Eu pego o microfone, porque o Bush é um assassino, bababá. Viva o Brasil! É! Viva a humanidade! É! Viva Saddam! É! Caralho! E os caras tomou meu microfone. Tira esse maluco daqui. Aí a galera veio pra cima. Mano, mas o que tu fez? Saddam tá sendo perseguido, mano. Saddam vai morrer. E é o seguinte, mano. Não quer concordar, vai se fuder. Não sei o que. Sai andando. Caralho. Esse era o Marco Antônio. Tipo, dentro do carro de som, milhares de pessoas. Viva Saddam. Os caras, caralho, que você tá maluco? Mas olha o impacto, velho. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, tipo, como é que era lidar? Não tinha um ego que era inflado por tu ver esse potencial de quando eles te recrutaram e tu foi crescendo. Esse meio, não é foda tu lidar com isso? Não tem um meio que fica lá, cara, tu ganha uma importância que tu não tá acostumado a lidar, talvez. Esse é o grande perigo dos políticos hoje, que eu vejo que acontece. É muito fácil tu se acostumar com o neguinho abrindo a porta pra ti. Seja vereador, seja prefeito, governador, deputado. É fácil, velho. E é por isso que, por exemplo, para ganhar uma eleição de deputado estadual, eu ouço isso de um dirigente aqui de Blumenau. Tu só vai conseguir ganhar aquela cadeira do deputado se ele levantar. Porque ele não vai largar aquela teta, velho. Se ele não tiver certeza que o salto dele é pra mais. O que é um absurdo, né? Porque daí mostra que tu não tem poder de decisão nenhuma como o povo. Exatamente. É simplesmente o que aquele cara quer. Exatamente. Então, assim, o Marco Antônio, à época, sai da periferia de São Paulo e vai ganhar o mundo. Porque aí, porra, eu conheci a Espanha, conheci a África, na Argélia, Alemanha, Cuba,
Tu olha pra parada e fala, porra, Tudo isso pelo movimento. tudo isso dentro do movimento estudantil. Só que na ótica deles, te mostrando aquele mundo. Cara, eu falo muito isso. Quando é o meu segundo casamento. Quando eu caso com a minha atual esposa, eu chego em Blumenau, sendo o cara... Bolsonaro perto de mim era pinto, velho. De tão maluco que eu era pra algumas coisas. Tipo, tiozão, Bolsonaro, para. Bolsonaro não era nada perto de mim. Se pegasse um cara fumando maconha perto de mim, eu afundava ele de raiva. Sério? Porra, fumar maconha, isso aqui. Porque querendo ou não... E aí esse é o estereótipo que talvez isso tenha mudado muito. Tanto que o MR8 não existe mais. Ele foi sendo diluído e hoje virou um partido político e eu nem sei... Eu acho que fizeram a junção e agora estão num outro partido. Mas, cara, a discussão que se tinha... Por exemplo, vamos travar aqui, vamos trazer para a história real. Se você olhar para a Revolução Cubana, foi uma revolução do caralho, né? Junta meia dúzia de maluco, vai lá e destitui um governo militar, ou um governo corrupto na época, né, que era o Fulgêncio não sei das quantas, que usava a ilha para lavagem de dinheiro, putaria. Os caras, porra, não, Cuba tem muito mais a oferecer, e não sei o que, não sei o que. Só que a forma depois que se dá é a forma linha dura. Então, por exemplo, não se aceitava homossexuais, né? Se tinha uma linha muito dura com relação a isso. E esse discurso vai ganhando espaço. Tu olhava para a União Soviética, não se tem espaço até hoje para discussão de gênero. Não se tem. Aí, né? que eu entro, que eu acho que é quando esse é o meu pensamento com não identidade de grupo ou com grupo. Quando o grupo é mais importante do que o indivíduo, aí fudeu. A merda vai estar feita. Aí deu merda. E tinha-se muito isso na cabeça do Marco Antônio, quando ele se depara com uma nova realidade para ele, que é a realidade acadêmica, entende? A realidade acadêmica baseada na ciência, baseada em estudos, baseada na teoria, entende? E aí tu olha para um casal homossexual, porra, foda-se, velho. São pessoas, são indivíduos que decidiram fazer da vida deles daquele jeito. Não, mas tá errado. Caralho, que tá errado. Por que tá errado? Sabe? Então, só que à época eu não tinha essa concepção e não se tinha esse tipo de discussão nos coletivos que se discutia política mesmo, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tinha e aí, de novo, eu tô parecendo This Is Us, né? Eu vou na década de 70, volto pra 2015, um negócio de alguém já assistiu This Is Us? Alguns não entendem. Não, eu tava pensando no... Não, é uma série maravilhosa. O canceriano aqui chora pra caralho. Sim, mas eu parei de assistir depois de um tempo. É animal, This Is Us. Mas eu acho que lá eu não lembro qual temporada, mas tem uma hora que eu... Não, tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter força de vontade pra continuar. Puta, é foda. Não, eu parei uma hora, mas é animal. Cara, séries que tem mais de 3 temporadas, pode crer que a 4ª, 5ª vai ser enrolação pura. Isso é fato. Os caras têm que enrolar, porque aí tu vai jogar pra 5ª e tal, não sei o quê. Não, eu parei de assistir quando mudou os personagens, praticamente. Porque tem uma hora que muda, galera. Um pouco. Eu vi até o final do que era a história da primeira família e tal. Depois eu vi um pouquinho, mudou a galera. Daí eu parei de assistir. É que vem a infância, né? Aí tá bom, gente, a gente parou. Voltando à programação normal. Aí, cara, tu olha pra história dos movimentos políticos que estavam engessados ainda, um pouco engessados, resquício ainda da luta contra a ditadura, você vem trazendo isso e não houve uma modernização no discurso. Não acompanhou a evolução do discurso. E aí, por exemplo, eu sou enquadrado por um professor uma vez em sala, no corredor ali, eu fiz FURB, né? E olha com a loucura. Eu, durante todo esse tempo, no movimento estudantil, nunca entrei para a universidade, nunca entrei para a faculdade. Sempre no movimento estudantil, porque a minha força, Marco Antônio, estava no movimento estudantil secundarista. Então a decisão política, estratégica, era que o Marco não podia ir para a faculdade. Tipo, foda-se o Marco indivíduo. Foda-se o Marco indivíduo. Tu vai ficar aqui
porque nós precisamos de você aqui. O Marco podia dizer, não, vai se fuder, tchau, tô indo embora. Mas... Só que o Marco pensando, porra, eu sou foda pra caralho aqui, como é que eu vou ser um merda lá na faculdade? Não, vou ficar aqui, entende? O trabalho ainda continuava sendo feito, porra, e aí tu vai ganhando cancha, tu vai ganhando musculatura, tu consegue aprender os atalhos dos campos, e aí tu consegue se tornar uma liderança um pouco mais tarimbada, não carimbada, mas também é carimbada, e cara, aí tu tem... De novo, tu tem um universo à sua frente olhando. Porra, velho. Você acha que eu lá na faculdade eu vou ter uma audiência quase quinzenal, mensal com o ministro da Educação, com o ministro da Cultura, né? Fazendo um trabalho, estando à frente de um trabalho. E aí é muito importante dizer isso. A UMES, à época, cara, a gente conseguiu construir um teatro... que sai do teatro de arena para fazer um teatro que cabia mais ou menos 150 pessoas, e a gente ia nas periferias das cidades, botava os busão nas escolas e falava, alguém sabe o que é teatro? Não. Vem aqui, entra nesse busão aqui, que eu vou te levar lá na Bela Vista, no centro de São Paulo, lá perto do centro, e tu vai ver um teatro de perto. Porra, quando o moleque voltava pra escola, caralho, velho. Eu fui num teatro, me senti, sabe aquela coisa de pompa? Nossa, eu tava num teatro e no outro dia era assunto da escola. Porra, fui num teatro, eu vi, aí a gente conseguiu construir uma gravadora de CD, um selo de livro. Porra, era um trabalho gigante. Até hoje existe esse trabalho, menor, talvez um pouquinho menor, que eu não acompanho tanto mais também, mas... Sabe, você olhar para trás e falar, porra, eu fiz aquilo ali, eu ajudei, tem assinatura minha em vários CDs, em vários projetos de teatro, é muito louco. Mas deixa eu fazer uma pergunta e a gente conversou um pouco sobre isso e eu acho, puta, interessantíssimo. Não é porque foi isso e porque tem influência que isso te pertence hoje em dia, certo? Sim. Tipo assim, só tô dizendo que é aquilo que a gente falou, porque existe a questão da política hoje sequestrar a pauta cultural e dizer que é dela. Sim. Tu tem o mérito de ter dado o incentivo e feito aquela roda girar em regiões que talvez ela não girava, mas o que fluir dali não quer dizer que ela que ela te pertence ou que ela te deve alguma coisa, né? Tipo, Exatamente. Eu vejo a diferença do brilho de tu falar isso como tipo, ó, eu ajudei a trazer isso, mas a partir de que fluiu não é mais cara. meu. E aí eu olho artistas... É muito gostoso você olhar para artista. Eu não vou chegar no dedo, dar de dedo nos caras. Você só fez o que fez porque fui eu que fiz. Não, cara. Chico César, por exemplo, né? Ele se apresentou lá. Foi um dos primeiros lugares que ele se apresentou lá em São Paulo, com aquela música Mama África. Eu lembro do Marcos Mion fazendo bem na MTV. Na MTV. Quando eu vi na MTV, caralho, esse cara tava tocando lá na UMES, que louco e tal. Você sente uma alegria vendo aquilo. Tu ajudou a fazer, tu ajudou a construir. Não é seu. Isso. Não é aquele agora, se eu quiser, eu posso te destruir, se tu concorda ou não comigo. A tua arte é uma coisa completamente alheia à tua opinião política. Aí tu não fez a cultura. É isso. Porque aí. É uma outra discussão. Por que a gente investiu tanto à época na cultura e se tinha as discussões políticas geravam em torno disso? Cara, os Estados Unidos é o que é por duas coisas. Poder bélico e Hollywood. Cara, não tem... Claro, tem as questões... Um pouco da economia, talvez em alguns quesitos, mas ok, mas te entendi. Né? Se você olhar são quem duas é os referências Estados Unidos... Mano, eu não vou mexer com o como cara que mundo, tem... como economia, faz sentido pra caramba. Entende? Eu me respondeu uma vez que eu perguntei a questão do dólar. Por que o dólar é a moeda base do mundo? Porque... Tem vários fatores, mas... militarmente, exatamente. Nos lugares do mundo. Muita gente discute, mas os Estados Unidos é um estado que é uma estrutura que não investe tanto no estado, é estado mínimo e tal. Cara, Estados Unidos é o que é, porque durante a Segunda Guerra, ele olhou e falou, opa, danadinho. Vender pros dois lados. Mano, entendeu? E aí tu olha Hollywood. Por Hollywood, tu transforma a política mundial, tu transforma o árabe em bandido, transforma o vietnamita em bandido, o tiro, porrada e bomba te cativa, e aí... Tu conta a história. Independence Day, pra mim é o ícone aquela porra daquele filme, porque assim, ó, o mundo inteiro tá na merda,
Quem é que salvou o mundo? O presidente dos Dos Estados Unidos. Mano, é muito louco aquilo, velho. Ah, mas o Will Smith é foda também, né? Porra, o bicho... Mas é, Mas, assim, mas é. no fim, o Smith tá aqui... Ele presta continência pro presidente. No final do filme ele, pô, presidente, tira o charuto, não sei o quê. É a cena, pra mim, aquela cena também é muito louca. O cara que salvou presta continência pro cara que sou o herói, tal, sou foda e tal. Entende? Então, olhar pra cultura como forma de transformação social, transformação política, também é foda. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!